Graças a Deus, aos amados irmãos, é um motivo de alegria estarmos aqui, mais uma oportunidade para poder trazer uma meditação aos amados irmãos. Meus queridos, nós estamos observando e vendo aí agora o crescimento, né, das redes sociais, da internet. Estamos vendo como as coisas têm tomado um certo corpo, né, desenvolvendo as redes sociais, várias redes sociais, para que não haja nenhuma restrição aí, né? Instagram, Facebook, né? TikTok, temos visto os Twitter, né? Alguns anos atrás era o Orkut, isso foi se desenvolvendo a tal ponto que nós vemos as coisas hoje, né? Até mesmo canais, né? Do YouTube, a gente tem acesso a todo tipo de informação. Existe aí as redes de fofoca gospel, notícia gospel. Qualquer pessoa tem um celular, faz uma filmagem, um vídeo. A gente está vendo a questão da cultura sendo banalizada, né? A palavra certa é essa. E eu senti de vir aqui gravar hoje esse vídeo para falarmos um pouco sobre a questão do sexo, como o inimigo tem usado essa área cujo qual Deus colocou como a reprodução humana. Existem alguns pontos que nós queremos falar aqui. Primeiro ponto, no altar da idolatria da sexualidade, né? A idolatria do sexo tem sido uma armadilha para muitos homens de Deus. Alguns anos atrás, o juizado de menores proibia a vendagem de revistas pornográficas a menores de 18 anos. O acesso à pornografia era muito difícil, era muito restrito. Existiam várias revistas, né, de nudismo, revistas que era tido como a arte da nudez, né, como Playboy, Ele e Ela, né, Fiesta, entre outras revistas, né? E existiam as revistas de sexo explícito, todas elas de sexo explícito vinham com uma tarja preta e ficava nas bancas de jornais. Ali havia uma responsabilidade que se vendesse para menor de idade podia dar cadeia. Hoje, com o smartphone, com a liberdade, essa liberdade cujo qual o apóstolo Paulo diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo o edifica, né? E a gente, se não souber administrar essa liberdade, se torna uma anarquia, essa liberdade se torna ofensiva à santidade e ao temor de Deus. Isso tem faltado a muitas pessoas. Em qualquer banheiro, em qualquer quarto, uma criança, um adolescente, um jovem, ele tem acesso a uma rede de internet e ele pode acessar e apagar isso nas guias anônimas dos sites de busca. E muitos homens de Deus estão viciados, mulheres, no que diz respeito aos olhos, à cobiça, à lascívia, à fornicação e ao adultério, né? O adultério não é só você estar com uma mulher, copulando ela, não sendo a sua esposa, não sendo a aliança da sua mocidade, e você olhando para uma mulher e cobiçando ela, você comete o ato de adultério. Por quê? Eu fiz só olhar. Porque Jesus sabe que ao depender de você, você olha para aquela mulher, você que é mulher olha para aquele homem, você deseja ele, né? Você não conseguiu copular com ele porque ele não deu consentimento, mas ao que dependesse de você, esse ato estaria consumado. Então, ao olhar e cobiçar, para Deus efetuado. Só não houve, né, o efetuar desse pecado porque não houve o consentimento da outra parte. Mas ao que depender de você, o pecado já estava feito, consumado, e isso é computado como um adultério. Porque Deus disse o homem, quando ele fala o homem como cabeça, ele não está aqui querendo discriminar a mulher, né? É porque fala como homem a criação de Deus, né? Homem e mulher, né? Não fala na questão de gênero, né? E nós estamos observando essa questão da idolatria sexual, que é muito grande. Se Deus não tivesse colocado um prazer sexual, se o homem ao copular com uma mulher copular com um homem, não existisse o orgasmo, será que o homem e a mulher desejaria copular, né? Desejaria ter sexo, se não fosse o orgasmo, se não fosse algo prazeroso? Então, para muitos, e por que o casamento não tem dado certo para muitos? Porque as pessoas elas fazem uma aliança matrimonial pensando em se locupletar nos seus desejos de prazer. Ele procura casar com uma mulher que
ou uma mulher casar com um homem que possa preencher os seus desejos, as suas necessidades, as suas escolhas, né? Se ele gosta de uma forma ou de outra forma, se é negra, loira, morena, se é caboclo, da mesma forma mulher. E isso vai como alguém que entra dentro de uma lanchonete e escolhe aquilo que lhe dá o prazer da gula, né? Ele quer uma coxinha de catupiry com frango, ele quer um tipo de pastel, porque naquele momento o apetite, o desejo dele inclina-se para aquele tipo de salgado. Me parece que muitos casamentos não têm dado certo, porque o casamento não é só cama, não é só sexo, não é só orgasmo, não é só popular. E essa influência hollywoodiana, né? Esse romantismo que vem lá de Roma, né? Já está dizendo romantismo, né? Essa paixão lá de Eros, né? Isso tem sido o ponto crucial de até muitos casamentos, não por que dizer quase 80% dos casamentos cristãos. Quando a gente vai para a Escritura Sagrada, a palavra de Deus nos orienta como é que deve ser aquela pessoa que você vai escolher para ser o seu cônjuge. O apóstolo Paulo nos dá orientação. Ele fala na igreja de Corinto que nós não devemos se ligar ou nos juntarmos com um jugo desigual. Um jugo desigual, uma fé, né? Não há um equilíbrio de fé, de crença, de espiritualidade, um jugo desigual, né? De pensamento, de busca a Deus. Isso irá causar choques muito grandes. Ele nos dá outras orientações para o casamento sobre como o homem deve respeitar e amar sua esposa e como a sua esposa, a carne de sua carne, deve respeitá-lo e amá-lo. E assim como Cristo morreu pela igreja, o homem deve amar sua esposa e morrer por ela. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, a mulher deve respeitar o seu marido, porque ele é o cabeça da mulher. Os movimentos machistas e os movimentos feministas, e aqui eu vou me imiscuir e não falhar detalhadamente para que esse vídeo não se prolongue, né? E essa é a primeira série desse vídeo, onde eu quero estar falando sobre a idolatria sexual e sobre muitos casamentos não estar dando certo, né? Existem aí muitos homens, obreiros, servos do Senhor, cristãos, que depois de uma cópula sexual ainda vai se masturbar no banheiro, que estão viciados na pornografia. É um vício muito grande, né? Quando um homem casa com uma mulher no sentido de ver ela como um instrumento de prazer, aquilo que a física quântica sabe, que produz a serotonina, que são drogas químicas produzidas no nosso hipotálamo, né? E aí essas drogas que nos dá saciedade, que nos dá leveza, né? Que nos leva ao orgasmo, que nos desestressa, e a pessoa com sua concupiscência, e a palavra de Deus diz que tudo que há no mundo são as concupiscências da carne e as concupiscências dos olhos, né? E a soberba da vida, que o amor do Pai não está nessas coisas. E quando nós observamos sobre a concupiscência dos olhos, nós observamos que tudo isso é a forma que o diabo tenta, o homem desde Gênesis, né? Mostrou aquele fruto, viu que era bom para comer, desejos, né? A concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne, as vontades, logo depois você vê o mesmo processo de tentação para com Jó, né? Dos bens materiais, depois toca na sua carne, né? Pele por pele, osso por osso, tudo que o homem tem dará pela sua vida. E depois dessas tentações com Jó, você vê as próprias tentações com o Senhor Jesus, né? Mostrou os reinos deste mundo, ali ativa a concupiscência dos olhos, depois transforma as pedras em pães, o alimento, a gula, e isso desperta também a concupiscência da carne, a soberba da vida, né? Sereis igual a Deus, né? Tudo isso é meu, se prostrado me adorares, você vai ser rei, vai ser dono, vai governar, eu vou lhe dar. Sempre isso, soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscências da carne. São as três fases da tentação e é tudo que há no mundo. Também o Senhor Jesus disse na sua oração, Pai nosso que estás no céu, né? Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação. Paulo fala aos Coríntios dizendo que Deus, vindo à tentação, Deus não deixará com que nós mesmos venhamos nos tentar acima das nossas forças. O apóstolo Tiago diz que Deus não tenta ninguém, porque de ninguém pode ser tentado, mas o homem, quando é atraído pela sua própria concupiscência, né? E ali é como um espermatozoide que, ao entrar no útero de uma mulher, no período ovulativo, no período fértil, ela vem a ser fertilizada, né? Ela vem a ser ovulada pelo espermatozoide e depois de 9 meses nascerá uma criança. Assim é o pecado, ele sendo gerado, ele sendo consumado, gera morte, né? Porque ele é concebido através dessa concupiscência dos olhos. De um homem para o outro, de uma mulher para o outro, cada um tem o seu nível de concupiscência. Esse nível de concupiscência é relacionado ao seu aprofundamento, quando ele era o velho homem.
O velho homem está lá com um grau de concupiscência, ele teve acesso a certos tipos de pornografia, ele teve acesso até a certos tipos de relacionamentos sexuais, e atraiu para a vida dele espíritos, demônios, espíritos que trabalham na área de aprisionamento sexual. Isso fica na mente, isso fica no caráter e na personalidade do velho homem, o homem de Belial, o homem sanguinário, o homem adúltero. Isso tudo as Escrituras nos explicam muito bem. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos nova criatura e, porém, vigiamos, né, para que esse fruto da carne não venha ainda ter oportunidade para o pecado, dar vez ao pecado. Né? Paulo fala isso aos Romanos, que nossos membros não devem ser colocados para praticar o pecado, para servir o pecado. Servindo ao pecado, estará servindo ao diabo. Né? Ele diz também lá em Romanos que a carne luta contra o espírito para que o espírito não faça a vontade de Deus. Esse nosso espírito que está sendo transformado, né? Que está sendo renovado, não nos conformemos com o mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Ele tem nos dado vida pela sua palavra. Paulo fala isso, nosso irmão Tiago fala isso no capítulo 1, capítulo 2 da sua epístola, e aí vai decorrendo em todas as escrituras nos ensinando. Paulo fala em Gálatas que os que são de Cristo crucificarão as suas carnes, os seus desejos. Né? Paulo aos Colossenses capítulo 3, ele diz que fazei morrer o vosso viver carnal, né? Mortificai. É um ato de oração, de jejum e de obediência à palavra de Deus, que vai desembocar lá no que o livro de Hebreus nos diz, que o homem maduro, que pode comer alimento sólido, é aquele que, ao praticar a palavra de Deus, exercitar a palavra de Deus, ele consegue dominar os 5 sentidos do seu viver físico, sendo ele audição, visão, olfato, paladar, né? Os 5 sentidos, né? E o toque, né? Então você vê como esses 5 sentidos são dominados através da prática da palavra de Deus, né? E nós precisamos entender essas coisas, né? O escritor de Hebreus ele diz que pelo tempo que temos já no Evangelho éramos para ser mestres, mas como não praticamos, e aí vem o apóstolo Tiago dizendo, não sede só ouvintes da palavra, mas praticante, vemos como tudo isso está entrelaçado, interligado. Então o pecado, a concupiscência da carne, nós vamos sendo alimentados isso, e o escritor de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, diz que os olhos é a janela da alma, e tudo que eu vejo entra para o meu coração, e Jesus diz que tudo que eu falo sai do meu coração, de tudo que se tem de ter cuidado, cuidado com a saída da vida, mas também a janela da alma, né? Há um ditado bem aplicado que diz que o que os olhos não veem, o coração não deseja. Então aqui está a entrada, né, para o coração. E nós devemos ter cuidado, né? Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso, parte do nosso corpo espiritualmente. Quando o inimigo olha para você, ele não vê essa vida física, esse estado físico, esse corpo físico que você tem. Ele sabe se você está em trevas ou se você está em luz. Qual é a parte dos membros do seu corpo que estão sendo utilizado para o pecado, não é? E aí quando entra na física quântica, o homem não é viciado em si nas coisas, mas nessas drogas que são produzidas, seja a serotonina, seja a adrenalina. Porque um jovem arrisca a sua própria vida dando cavalo de pau, fazendo esportes radical, ramper, sem calcular o risco do perigo de perder a própria vida. Porque quando está nessa sensação do perigo, gera-se a adrenalina, que é uma substância feita em laboratório de forma sintética, que quando o coração está parando, ali dá uma dose de adrenalina para que o coração reaja, bata mais rápido. E essa substância, ela é produzida pelo nosso corpo quando estamos em perigo, né? E aí muitas pessoas viciadas na adrenalina. Pessoas que estão depressivas, elas procuram a ausência de serotonina, a ausência dessa substância que gera prazer, saciedade. Ela começa a comer muito, né? Da saciedade, né? Para que ela possa atingir esse nível de prazer, de bem-estar. E aí ela acaba ficando obesa. Então a física quântica nos ensina que os homens são viciados nesses tipos de substâncias. E aí, quando um homem quer casar apenas vendo a mulher como um fruto do seu prazer, ele quer casar com uma mulher que tenha partes do corpo que satisfaz a sua concupiscência. Ele não pensa em casar para ter uma família, para compor uma família, sendo que a parte sexual está em segundo plano. Existe para o homem espiritual coisas mais importantes em que está ali fazendo sexo. Porque vai chegar o tempo em que aquela mulher não vai estar à altura dos seus desejos. O corpo fica velho, o corpo cansa, aparece estrias, né? Aparece rugas, aparece celulite, porém a mente está sempre nova. Um homem de 100 anos ainda continua tendo desejo sexual, ele não tem mais a sua potência sexual, a sua ereção sexual, se é que você me entende, por causa da idade. E aí o que é que ele está na mente? Ele se torna um pedófilo, né? Ele vai bulinar crianças, né? A gente vê isso na família, né? Psicopatas sexuais. Então a gente entende, certo, que muitos casamentos não têm dado certo, porque o primeiro ponto de se casar é para que aquela pessoa preencha esses dois desejos sexuais.
quer casar com um homem muito bonito, pernas grossas, ou negro, ou moreno, ou branco, ou loiro, e da mesma forma o homem quer casar com uma mulher que na cama seja aquela mulher que satisfaz ele. Então ele não pensa no outro, ele pensa em si mesmo. Esse pensamento egoísta, esse pensamento carnal, apenas em se completar no prazer, olhar para a mulher como instrumento do seu prazer, e aí a gente vê como tem crescido mulheres que têm se decepcionado com esse tipo de homens, e como tem aumentado a vendagem de vibradores, de órgãos sexuais, de silicone movido a pilha, até mesmo em casas de pet shop, até que dizem ser gospel, né? Porque o casamento, o auge do casamento é o sexo. Vai chegar um momento que esse líbido sexual vai ser diminuindo, e a gente vai buscar outras coisas no casamento, como o diálogo, como viver a dois, como uma situação de se compreender um ao outro, né? E essa situação vai diminuindo essa questão, porque a idade vai chegando, né? E por que então muitos casamentos não têm dado certo? Né? Porque as pessoas têm procurado se completar, fazer do homem um instrumento de prazer para se realizar na cama, e depois dali, né? Eu tenho uma vida e de noite eu vou estar ali me completando, e aquela pessoa, não estou preocupado com ela, com o que ela pensa, como ela está, né? Não tem uma vida a dois, né? Define o casamento como sexo. E aí entra, né, o eros, né, o amor eros, o amor romântico, né, que eu tenho que casar com uma princesa, aquele complexo, né, do príncipe encantado, da bela adormecida, né, daquele sapo que eu beijo e vai se transformar num príncipe. Não existe isso, mudança depois do casamento. Mas só que quando a pessoa casa, sem olhar as características de que Deus nos orienta, de como deve ser um homem para a gente casar, como é o homem de Deus, como é as características de um servo de Deus. Aí existem tantos falsos profetas que as pessoas não têm procurado ver qual é o verdadeiro fruto de um homem de Deus, e aí depois está enganado. Da mesma forma, no casamento, as escrituras sagradas nos orientam, né, sobre a questão do jugo desigual, como é o comportamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, da esposa com o marido com a esposa. Então, essa sociedade odierna que vivemos, que o mundo jaz no maligno, ela tem atacado de forma avassaladora para destruir os princípios cristãos. Então, eu dou aqui um alerta a você, para que você tenha cuidado, né, de como você tem conduzido a sua vida, de como você tem procurado estudar a palavra de Deus, viver em santidade, viver em temor, porque nós estamos vivendo muito mais do que uma Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo a exacerbação do pecado, da sexualidade, né, uma sexualidade livre, uma sexualidade que traz... o pecado traz o prejuízo à alma do homem, traz a depressão, traz a angústia, né? Traz o medo, traz a síndrome de culpa, né? Quantas pessoas estão aí deprimidas, depressivas, porque esse espírito de culpa. E aí também o diabo, que vem para reprimir, suprimir, né? Que vem para deprimir, ele reprime, suprime, deprime e oprime. E usa uma das maiores armas, a religião, que demoniza o sexo, que demoniza o viver a dois, que também tem o outro lado da moeda. Eu falei aqui sobre a questão de casar, pensando em ter o prazer sexual, o orgasmo, né? E existe também aquelas pessoas que demonizam como se o sexo fosse algo diabólico. E aí existem mulheres mal amadas, homens mal amados, casamentos infelizes, porque não há um equilíbrio, não há uma vida moderada. Que você possa buscar instruções da palavra de Deus, né? Se você tem alguma dúvida, você pode fazer aí nos comentários deste vídeo. Eu estou aqui, vou gravar mais vídeos falando sobre essa questão sexual, essa questão comportamental, esses desvios de condutas espirituais e condutas morais, e essa sociedade odierna aí, cujo qual Jesus disse que o príncipe deste mundo é chegado, não há nada dele em mim, não deve existir nada, as influências, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aí vem esses programas televisivos, né? Que aí você tenta achar algo edificante, não há nada, é um besterol, é um tamanho besterol, uma idiotice grande, os programas aí de populismo, né, para atingir um patamar de audiência, e aí estão entregando, você vê na musicalidade, aqui principalmente no estado da Bahia, são músicas de baixo calão, músicas que exacerbam a sexualidade até mesmo nas crianças, pais com a mente corrupta e obliterada, que não têm o temor do Senhor. Nós vimos hoje a questão da alimentação, muitos hormônios, muitos tipos de adubo que tem feito uma criança de 10 anos entrar no período fértil, menstruando, né? Criança já com 11, 12 anos, com seus seios, suas pernas, suas ancas formadas. Isso tudo aí faz com que a pedofilia aumente, com as mentes dos homens malignas e diabólicas, sem Deus, sem salvação, sem santidade e sem temor. Né? Porém, as Escrituras dizem que a ira de Deus sobre essas pessoas não demora, não tarda. Né? Vai chegar o tempo de Deus tratar com cada um conforme as suas obras. Que nós possamos ter o temor de Deus, nos voltar para o Senhor Jesus Cristo, nos livrar dessas correntes malignas que tem sido esse sexo desairado, esse sexo doentio,
né? São pessoas que têm se tornado ninfomaníacas, não têm saciedade com a sua esposa, com o seu marido, né? Tem aberto brechas para demônios da área da prostituição, do adultério, de uma sexualidade corrompida, né? A gente vê o comportamento nas roupas, na fala, nos gestos, na sedução, né? Nos programas que estão aí cada dia mais barateando os conceitos familiares, né? Colocando em xeque, né? Pontos de interrogação, se Deus existe, se Deus não existe, o que é que tem isso, deixa disso, libera geral, a graça total, uma anarquia total, uma liberdade sem responsabilidade é uma anarquia. Isso tem invadido não só o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas também este evangelho, o anátema que está aí, e este reunir congregacional, onde Jesus está do lado de fora, na porta, batendo e dizendo: eu quero ter comunhão com vocês. Se você abrir a porta, eu entrarei, tu cearás comigo e eu cearei contigo. Pensa nisso, pensa na santidade, pensa no temor e desce depressa à casa do olheiro, confessa teus pecados, se arrepende, porque os dias são maus. Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos aí, né, estar falando sobre esses assuntos. Vai ser uma série sobre o altar da idolatria sexual. Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos continuar em oração, ouvindo as instruções da parte de Deus. Muito obrigado.